Ministra Damares, é um prazer falar com a senhora sabe o respeito e a admiração que eu tenho pela senhora, mas a gente já começa a entrevista, né, num desses casos. Geralmente, eles pegam essas mulheres paupérrimas, né, que estão numa situação lamentável, esses malditos traficantes, que eles não permitem que ninguém da família deles use drogas. Mas eles adoram destruir a família dos outros, inclusive dessas pessoas aí. Normalmente são mulheres, tá, que estão em situação extremamente difícil, ou que são coagidas mediante a revólver na cabeça ou coisa parecida, a fazer esse trabalho lamentável de tráfico de drogas. Até nisso, a mulher se complica nessa cadeia alimentar desses malditos bandidos que destroem a nossa sociedade. Outro dia a senhora falou assim, olha, eu não seria muito bem-vinda na cadeia pelo meu jeito de ser, mas é isso mesmo, né, ministra? Esses caras são execráveis e é lamentável a situação da mulher no Brasil e do mundo, né? Não que seja só a mulher que é usada como mula, não, mas normalmente são as mulheres que são usadas para tráfico de drogas e, na maioria das vezes, sob coação total. Bom dia, senhora. Bom dia, Datena. É uma alegria estar com você. Datena, você está tocando num assunto extremamente delicado, Datena. Quando a gente pega a população carcerária feminina no Brasil, o que a gente observa? A maioria das mulheres que estão presas, Datena, porque tiveram que fazer um servicinho para o marido ou por companheiro, ou foram obrigadas a entrar na onda do crime, no mundo do crime, especialmente quando o marido já está preso. É bom a gente lembrar que vem ordens lá de dentro dos presídios para as coitadas das esposas que ficaram aqui fora com os filhos executarem. E se ela não executa a ordem aqui fora, o marido morre lá, o pai das crianças morre lá. Então, o que a gente tem visto é que o mundo do crime, ele tem sido cruel com a figura feminina, tem sido cruel. E a gente precisa mesmo, Datena, fazer esse enfrentamento com muita coragem. E cruel de todas as formas. Por exemplo, Datena, a gente tem uma situação muito, muito ridícula, absurda e repugnante que acontece lá no estado do Acre e também já está acontecendo no estado do Ceará, em que meninas são executadas tão somente porque querem sair da facção. Eles cooptam as meninas para a facção, às vezes elas não querem, mas como o irmão mais velho está, ou um parente está, elas são meio que empurradas para fazer parte da facção. Essa menina quer sair da facção. E para sair, eles não deixam. É bom a gente entender que o mundo do crime tem uma porta de entrada, mas não tem uma porta de saída. E os nossos jovens precisam entender isso. Eu vou ficar lá um tempinho, vou ganhar uma grana, fazer minha vida em outro estado. Não existe porta de saída no mundo do crime. Eles não permitem. E eles estão organizados, as facções estão organizadas. O que acontece no Acre, Datena? Meninas sendo degoladas e eles filmam e transmitem ao vivo para outra facção. E para a própria facção está dizendo, aqui quem manda somos nós. Inclusive, Datena, lá no Acre a gente ficou sabendo que a facção permite que a menina saia do grupo se ela se converter a uma igreja. Aí algumas meninas falam que foram para a igreja, se converteram. Você acredita que eles ficam na porta da igreja para saber se ela está indo para o culto ou para a missa? E se ela faltar, eles vão lá e matam ela? Datena, e no Ceará, a gente tem meninas condenadas à morte. Nós já tivemos meninas condenadas à morte, Datena, no Ceará, porque elas pousaram fazendo isso numa foto, tão somente acharam bonito e pousaram, ou estava numa praia ou com amigos, e isso aqui, eles entendem que é o símbolo de uma facção. E essa menina é brutalmente assassinada porque ela fazia parte de uma facção e a facção rival foi lá e matou ela. Então, assim, as meninas estão sendo vítimas do crime organizado no Brasil, as mulheres estão sendo vítimas e a gente precisa se levantar com muita coragem. Mulheres sendo empurradas para este mundo, mulheres que não querem, sendo empurradas para este mundo.
Meninas a partir de que idade, ministra? Datena, 12, 13 anos, Datena. Meu As meninas Deus. estão sendo buscadas cada vez mais cedo para o crime. 12, 13, 14 anos. As jovens de 15, 16 anos são as que a gente mais tem visto as imagens de morte, de tortura. Datena, quando elas apanham da facção e eles filmam e transmitem ao vivo de um grupo para o outro, as surras são cruéis, Datena. As surras são cruéis. É de tirar da gente lágrimas, desespero. Meninas vivendo em pavor em alguns lugares. Tem nada a ver com a facção, vivem, por morar numa comunidade, vivem o tempo todo em pavor. Eu vou te contar uma coisa, Datena, que me foi relatado por um ministro. Eu não tenho esse dado. Eu não tenho essa pesquisa confirmada, eu não tenho esse dado. Mas em algumas comunidades, as meninas preferem engravidar imediatamente porque eles respeitam a gravidez e o bebê. Então, tem meninas em algumas comunidades em que facções mandam que engravidam porque a gravidez e o bebê é uma autoproteção. Datena, isso é inaceitável no nosso país. Isso é inaceitável no Brasil. Datena, a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil. E quando eu falo, e quando eu faço esse chamamento, vamos ter coragem de fazer o enfrentamento a todos os tipos de violência contra a mulher. Eu estou colocando no pacote essa menina de 14 anos optar pela gravidez para se sentir segura. Quem tem que dar segurança para ela é o Estado. Quem tem que dar segurança para ela sou eu. Mas ela está encontrando numa gravidez para os líderes das facções, os envolvidos, os criminosos, não estuprá-la e não levá-la para o crime. Ela prefere a gravidez como escudo. Que loucura, Datena, que loucura. E quando surge o caso daquela menina engravidada pelo tio, aí reúnem-se psicólogos, reúnem-se especialistas do Brasil inteiro para tratar do assunto. Eu já disse e repito, o Brasil ele adota uma forma muito cínica de observar alguns casos. Né? Faz 20 anos que a contragosto eu faço programa policial, porque eu não gosto de fazer programa policial. Eu só caí em programa policial porque era uma questão de opção, ou eu ia para programa policial, ou ficava sem emprego na época, enfim, deu certo e eu fui levando. Quando houve o caso daquela garota engravidada pelo tio, não é? O Brasil inteiro se mobilizou a respeito disso. Primeiro que a senhora é ótima de entrevistar, porque a senhora fala coisas fora da pauta que a gente tem aqui e que eu não sabia disso, do que está acontecendo em estados mais longínquos do Brasil, mas eu quero crer aconteça também em comunidades e grandes centros do Brasil. Porque quando houve também uma menina violentada pelo tráfico de drogas do Rio de Janeiro, no estupro coletivo, primeiro que a menina foi desrespeitada, ela e a família, dentro de uma delegacia, lá no Rio de Janeiro, né? Já com o pressuposto de que ela estava servindo aos estupradores coletivos como se ela quisesse, que fosse consensual. Depois ficou claro que não era, pelos vídeos e daí por diante. E ela está em proteção de testemunha e sumiu, desapareceu. Mas quando aconteceu aquele caso, eu entrevistei a doutora Bento, uma delegada lá do Rio de Janeiro, falou: Datena, você não sabe o que acontece na comunidade. O sujeito entra na casa de uma determinada família e fala assim: quero namorar sua filha. Não interessa a idade que a criança tem, ou quem seja criança, se o cara não deixar namorar a filha, ele mata. É mais ou menos assim. Então essa lei do cão não acontece só no Acre, Rondônia, Roraima, em pontos extremos do Brasil. Acredito que aconteçam essas atrocidades contra garotas de 10, 11, 12 anos de idade, aqui por aqui mesmo. Em grandes centros do Brasil. Não, ministro, eu estou enganado. Em todos os lugares, Datena. Vamos ao Espírito Santo, Datena. É aquele caso da menininha que engravidou do tio, na verdade ele não era tio, ele namorava a tia, né? A que engravidou do tio, Datena. Aquele caso chocou o Brasil. Mas deixa eu dizer uma coisa que as pessoas estão esquecendo. Até junho desse ano, foram 157 meninas
grávidas de 10 a 14 anos no Espírito Santo. Registradas, hein? Registradas. 10 a 14 é estupro. Então, o Brasil se chocou com uma menina, porque teve toda aquela história e aquela comoção por causa do aborto, mas e as outras 157? Nós não vamos chorar, nós não vamos nos chocar pelas outras 157 do Espírito Santo? Na própria cidade de São Mateus da Atena, quando o meu ministério foi a São Mateus, não foi por causa só daquela menina, nós fomos por causa de outras histórias, que eu não posso falar, que estão sob investigação, mas mesma idade daquela que ficou conhecida. Então, Datena, essas meninas estão sendo estupradas porque querem, engravidando. O Espírito Santo fez parto, 157 partos de meninas com menos de 14. E o que o Código Penal fala? Sexo com menos de 14 é estupro. Então, eu estou falando agora do registro de 157 estupros de meninas que geraram gravidez no Espírito Santo. Eu quero convidar o Brasil a chorar comigo. Eu quero convidar o Brasil a lamentar comigo. E aí, vamos para o Brasil inteiro, Datena. Quantas meninas agora estão servindo ao crime organizado? Porque a forma dela se manter segura e manter a sua família segura. É cruel. É por isso, Datena, que pesquisas apontam que nós somos ainda o pior país da América do Sul para se nascer menina, por situações igual a esta. E a gente precisa virar esse jogo. E aqui eu vou dizer uma coisa, por muito tempo, a luta pela defesa da mulher deixou as meninas para trás. Agora, neste momento, quando eu falo luta pela mulher, eu falo mulher e menina. Do que me adianta proteger a mulher adulta e eu esquecer a dor e o sofrimento da menina e da adolescente. Nós estamos fazendo esse enfrentamento. Não está fácil, Datena. Não pense que a minha vida está fácil por causa disso. São ameaças de morte, constrangimentos. Você não tem ideia o que virou a minha vida. Mas alguém nesta nação tem que dizer: as meninas estão sendo usadas, inclusive pelo crime organizado. E a gente vai fazer esse enfrentamento, Datena. Olha, eu não duvido o inferno que virou a sua vida, porque esses caras são terríveis, eles matam mesmo. E está indo de mal a pior, porque há informações de autoridades que eu entrevistei num curto espaço de tempo, de que cada vez o crime organizado está mais enraizado em setores da sociedade e principalmente elegendo políticos, financiando a eleição de políticos. O crime organizado está elegendo aí desde vereadores, prefeitos e daí por diante, financiando campanhas. Então, eu não sei como é que fica a história. Quanto à questão das crianças, há algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu fui procurado pela filha de uma grande autoridade do país, não vou dizer quem, por uma questão de privacidade, que tinha uma organização para proteção de garotas, em que ela me dizia que milhares de garotas se prostituem mesmo, para conseguir dinheiro para poder a família sobreviver ou então ter uma vida melhor. E o pior de tudo que essas garotas, e eu estou falando de crianças de 10, 11, 12 anos de idade, se prostituem e coitadas, não tem nem discernimento do que é a vida. Agora, o pior é o agente causador da prostituição. É o homem que vai lá e aceita essa prostituição. Né? Isso vai desde o sujeito que pega a menina na beira da estrada e põe na boleia do caminhão, ou que pega a menina na rua e põe dentro do carro, até o crime organizado, que meninas são obrigadas em visitas íntimas a acabar se prostituindo dentro de presídios. Era uma coisa tão nojenta que me foi apresentada. E você tenta fazer investigação, tenta correr atrás e enfrenta uma série de dificuldades. Não é só ameaça, não, dificuldade mesmo. Mesmo porque, no meio dessas pessoas, a maioria acredita que está fazendo uma coisa normal. O canalha do cara que faz isso acredita que está fazendo uma coisa normal. Ele pega uma menina de 10, 11 anos na rua e depois à noite vai beijar a sua filha que tem 10, 11 anos e vai botar na cama.
volta para sua família como se ele fosse o cara mais honesto do mundo e correto do mundo. Isso, acredito, continue acontecendo com frequência, não, ministra? O tempo todo, Datena, o tempo todo. Inclusive, Datena, o presidente Bolsonaro, isso é meta do governo Bolsonaro. Olha, Datena, se Deus elegeu o Bolsonaro só para isso, já valeu muito a pena. Eu nunca vi um presidente com tanta coragem de tocar nesse assunto que era tabu no Brasil, ninguém falava sobre isso. E ele toca, ele vai para cima, ele me cobra, Datena, o que eu faço não é porque é só iniciativa minha. O presidente me cobra todo dia. E está acontecendo, ele recebe denúncias, ele manda para mim. Deixa eu dizer uma coisa, que uma conversa que a gente teve esses dias com o presidente. Porque tem gente que acha que o que está acontecendo não é estupro, porque a menina cedeu. Por exemplo, algum do crime aí organizado acabou de ouvir falar que eles estão estuprando, eles estão dizendo é mentira dela, não tem violência. A menina vem porque quer, a gente convida a menina vem, a gente não machuca. Mas vamos deixar bem claro aqui para o crime organizado e para o Brasil. Sexo com criança, menino e menina, com menos de 14, com violência, sem violência, ela querendo, ela não querendo, ela sendo namorada ou não, é estupro. Não tem outra palavra. Se você for pego com uma menina de 13 anos e ela disser que é sua namorada e você está tendo relações sexuais com ela, você vai ser enquadrado por estupro. É lei. E essa lei a gente não vai mudar no Brasil. Então, atenção, papais, você que tem um filho de 16, 17 anos, que tem uma namoradinha de 13 anos, e que você deixa seu filho levar a namoradinha pro quarto, porque é moderno. Se essa menina tem menos de 14, dentro da tua casa está acontecendo estupro. E se seu filho for pego, o seu filho vai responder processo criminal e o papai e a mamãe também. Então, vamos entender, Brasil, que nós temos lei, e que nós temos que respeitar a lei. Sexo com meninas com menos de 14 anos no Brasil, não sou eu que estou inventando, não é a ministra maluca e o Bolsonaro radical, não. Nós estamos com sexo com menos de 14 no Brasil, é estupro. Então, que fique bem certo que quando eu falo estupro, não é só aquela cena de violência que pegou a menina à força, jogou na parede, jogou no chão. É o uso contínuo de meninas, e às vezes elas estão num baile, numa festa, estão ali porque já foram não estiverem, a família não tem o dinheiro em casa, é estupro. Vamos embora todo mundo entender o que é estupro de vulnerável no Brasil. E Datena, e só cresce. E eu quero falar uma coisa, Datena, atenção. A gente fala de menina, mas eu quero falar dos meninos. Muitos meninos de programa com menos de 14 anos. Inclusive meninos héteros, por favor. Eles não estão usando só meninas, não. Estão usando meninos. Atenção, papai e mamãe. O dinheirinho que seu filho está trazendo de casa, o tênis novo, está vindo da onde, papai e mamãe? Sexo com criança é crime. Alguém pode estar, inclusive, cooptando o seu menino. Eu quero falar sobre o uso sexual de meninos, Datena. E é muito, mas é muito. E eu tenho dados aqui no Disque 100 para mostrar o número de abuso de meninos e meninas. Só que tem uma coisa, eu já falei para você, Datena. Quando chegar a uma certa idade, tipo 11 anos, o número de meninas continua igual e aumentando de uso, e de meninos diminui. Por quê? A gente acha que ele começa a ter força física a partir daí e ele começa a reagir e a não querer mais. Mas existem muitos meninos sendo cooptados para esse crime bárbaro que é o estupro de vulneráveis no Brasil. Mas, ó, Datena, temos um presidente da República que está disposto a resolver isso se a sociedade quiser vir com a gente. São poucos os programas de televisão que eu sou chamada, igual o seu, Datena, para a gente falar abertamente. As pessoas dizem que esse assunto causa asno, constrange, mas é isso. Nós vamos ter que constranger e confrontar a sociedade e todo mundo começar a falar sobre isso, para a gente poder resolver. Eu só resolvo um problema quando eu sei que ele existe. É dessa forma que nós estamos trabalhando, Datena. Olha, não só causa asco, como embrulha o estômago. É uma coisa assim lamentável.
mas você não pode fugir da realidade. São os problemas mais sérios que nos deixam enojados, que a gente empurra para baixo do tapete e que a situação só vai piorando. A gente precisa de gente que ataque realmente esse grave problema, esse câncer na sociedade brasileira e mundial. Só que no Brasil acontece com mais frequência, chega a ser até confundido com um fenômeno cultural de tanto tempo que meninos e meninas são exploradas, principalmente meninas, por essa sociedade canalha. Quando havia aquela CPI da pedofilia, que o Magno Alves presidia e que eu todo dia colocava no ar, eu acho que aquilo lá devia ser uma coisa ad eternum, sabe? Porque nós colocamos tanto vagabundo na cadeia, tanto político que se achava longe da perspectiva de ir para a cadeia, médico, advogado, jornalista, caras que se julgavam inatingíveis. Muitos foram para a cadeia e verdadeiras quadrilhas que faziam de crianças da realidade um negócio, um mercado de prostituição lamentável. Muita gente foi para a cadeia. Foi uma pena que acabou. Aquela CPI deveria ser transformada numa coisa ad eternum. Não numa CPI, claro, porque CPI tem o seu tempo de validade, mas num programa de buscas a pedófilos, a canalhas, eterno. Essa é até uma ideia, senhora ministra. Eu sei que a senhora não gosta de falar muito da senhora, mas surgiram alguns assuntos a respeito da senhora, que a senhora poderia ser vice do presidente Bolsonaro em 2022, dada a popularidade que a senhora tem entre os bolsonaristas, e também até que a senhora poderia ser cotada, indicada para um cargo no Supremo, no lugar do ministro decano Celso de Mello, que está deixando o cargo. Datena, realmente está todo mundo falando sobre isso, também falam que eu serei candidata a senadora, mas não existe nenhum projeto nesse sentido, nem para vice, nem para Supremo, nem para senadora. Primeiro, vamos para o Supremo, Datena. Eu não tenho capacidade técnica de ser ministra do Supremo Tribunal, Datena. Datena, nós que somos da área do direito, a gente vê a Suprema Corte como os sábios, o notório saber jurídico. E é isso, quando eu fiz direito, chegar perto de um ministro da Suprema Corte, nós temos na nossa mente que é o sábio do direito. Eu estou há 25 anos fora do direito contencioso. E como é que uma pessoa como eu, fora do direito contencioso, vai para a Suprema Corte julgar o contencioso? Não tem lógica. Eu sou jurista, mas eu tenho uma especialização em direito legislativo. Então, o presidente jamais me para ir para a Suprema Corte, porque eu não tenho capacidade técnica para julgar as ações que estão lá. Então, e também, Datena, deixa eu fazer uma brincadeira. Eu nunca aceitaria ir para uma corte com aquelas togas pretas. Se pelo menos as togas fossem cor-de-rosa, a das ministras e dos ministros azul, quem sabe? Mas olha, Suprema Corte nunca, e o presidente tem essa consciência, que tem que ir para lá pessoas com notório saber jurídico. Com relação a vice-presidente, isso também é uma outra história que começou a surgir, não uma conversa sobre isso, são as pessoas que estão falando, mas eu sei que no processo eleitoral eu vou me envolver muito para trabalhar muito para reeleger este presidente. Porque a gente precisa ter continuidade de alguns programas. Datena, um projeto de mudança de nação não acontece em 4 anos. Nós precisamos manter essas propostas, especialmente da proteção da infância. Então, eu vou participar muito desse processo, quero ser agente ativa nesse processo, se precisar me afastar do cargo durante o período eleitoral, para conversar com o Brasil sobre a continuidade do Bolsonaro. Agora, não tenho nenhum interesse, não está se falando sobre isso, é só especulação, mas eu fico muito feliz, tá, Datena? Muito feliz que as pessoas estão falando no meu nome, porque pelo menos estão reconhecendo que a gente está trabalhando muito aqui. Eu fico feliz pela sua humildade, né? Tem tanta gente querendo cargos maiores do que merecem e do que tem capacidade para ser. A sua humildade em dizer que não tem condição técnica para assumir um cargo
no Supremo já muito legal, porque a maioria das pessoas está em cargo que não tem capacidade, não por meritocracia, porque vai pela vaidade, aquela mosca azul do Machado de Assis. A senhora, em reconhecer a sua limitação nesse aspecto de não poder participar da Suprema Corte, é uma dessas exceções raríssimas, né? Geralmente a gente pensa que é mais do que é, e é isso que atrapalha não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O Ministério está promovendo alguns cursos para que mulheres sejam incentivadas a entrar na política, a serem candidatas, ministra? Sim, Datena, nós temos um projeto da Secretaria Nacional da Mulher que é incentivar a participação da mulher na política. Nós trabalhamos isso lá atrás, em vários partidos, durante o período de filiação, e agora a gente tem aí milhares de candidatas mulheres no Brasil. Então, agora a gente vem com treinamento e para todas essas candidatas de norte a sul do Brasil, ensinando elas a conduzir esse processo eleitoral de forma que sejam vitoriosas. E estamos investindo muito nisso, porque nós estamos pedindo para essas mulheres candidatas para não serem só figura nos seus partidos, estarem ali como figurante, para preencher a cota. Todas as mulheres que estão candidatas, a gente está chamando para levar muito a sério essa candidatura, fazer desse período de candidatura um momento prazeroso, em que elas podem, inclusive, construir, mesmo que elas não sejam eleitas lá na ponta, mas elas usarem esse período de bater de verdade os problemas do município e exigir depois, se ela não for eleita, de quem for eleito, apresentação para respostas aos problemas. Estamos treinando, ontem foi a nossa primeira grande aula, nós queremos treinar 50 mil, no mínimo, 50 mil candidatas até o próximo do período eleitoral, e a gente quer, Atena, qual é o nosso sonho? No mínimo, uma vereadora em cada município. Nós ainda temos no Brasil, hoje, na atual legislatura, mais de 1.400 municípios sem uma única vereadora. E a gente quer que as câmaras de vereadores sejam ocupadas por mulheres, também por mulheres. E aí a gente quer também fomentar e ajudar as candidaturas de prefeitas, vice-prefeita. Nós queremos ocupar o espaço político, porque o lugar de mulher da Atena é onde ela quiser, inclusive na política. Então a gente está chamando, são mulheres extraordinárias que podem colaborar muito com o município. Nós temos grandes líderes aí, candidatas, e nós vamos ajudá-las nesse período a fazer uma campanha vitoriosa. De todos os partidos, tá, Datena? Mulheres de todos os partidos e de todas as correntes. Porque tem muita gente com capacidade que não sabe os caminhos, né? E tem capacidade. Você vê as eleições americanas, não é? O tal de Biden, ele escolheu uma mulher negra para tentar pegar uma faixa das pessoas que estão votando, né? Só que não é porque ela é mulher e negra, é porque ela é competente pra caramba. Aliás, se ela fosse a candidata e eu fosse o eleitor americano, eu votaria nela, porque o Biden eu acho fraco, né? Quase tão fraco quanto o Trump, que eu não gosto. Eu votaria nela, mas não porque ela é negra e mulher, é porque ela é competente. Não é questão de gênero e nem de cor de pele. Eu votaria nela porque ela é competente. Eu ouvi as ideias dela, ela é muito mais competente que o próprio candidato. O que acontece em muitos partidos, a mulher entra num partido e é relegada a um segundo plano, que entra com um rosto bonito, com, enfim, com uma profissão e tal, não é isso. Tem muita mulher que merecia, por exemplo, é candidata a vice e merecia ser candidata ao cargo de executivo. Isso eu acho, não é de hoje, há muito tempo. E, aliás, as mulheres são mais competentes que muitos homens, na maioria dos casos, e têm mais sensibilidade para tratar com as coisas. Estão dizendo aqui que a senhora não respondeu direito o negócio de ser vice do Bolsonaro. Se a senhora aceitaria ou não ser vice do Bolsonaro. Datena, eu não aceitaria hoje esse convite, não. Eu acho que nós temos pessoas bem melhores do que eu para ser vice da chapa Bolsonaro. Nós temos grandes líderes na nação
que teriam condições de ser um grande vice-presidente da República. Então, hoje, eu não aceitaria esse convite. Eu gostaria muito, se ele reeleito, e eu sei que ele vai ser reeleito, ele me dar a oportunidade de continuar no governo. Não precisa ser como ministra, secretária nacional, mas eu gostaria muito de continuar construindo essas políticas públicas que nós estamos apresentando para o Brasil, Datena. Essas políticas de resgate de valores. Datena, e que está dando certo. Essa questão do resgate de valores, olha o que está acontecendo essa semana, Datena, com relação àquele filme que está sendo exibido lá na Netflix. A sociedade se levantou contra aquele filme. Lindinha. E de uma forma... É o Lindinha. E eu só entrei na discussão... E eu só entrei para valer na discussão quando a discussão já estava bem adiantada. Eu fiquei olhando. Eu quero ver a reação da sociedade. E os pais reagiram. Eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Os pais que reagiram hoje a esse filme, há 15 anos atrás, ficaram em silêncio naquelas coisas absurdas que a gente fez no Brasil, Datena. Por exemplo, o concurso na boquinha da garrafa, em TV aberta, o dia inteiro com crianças de 4, 5 anos. Se você pegar imagens antigas das televisões brasileiras, Datena, as cenas de sensualidade de crianças de 5 anos que a gente forçava ir para a televisão dançar, são iguais desse filme Lindinha. Então eu vejo que a sociedade está amadurecendo e dizendo não à erotização de criança. A TV aberta brasileira fez grandes absurdos. E lá atrás, Datena, a louca que gritava sozinha era Damares. O louco que gritava sozinho era o então deputado Capitão Bolsonaro. E diziam que a gente era malucos quando a gente dizia não pode esse tipo de concurso com crianças de 4 anos rebolando de forma sensual na TV. E aí a gente era considerado loucos. Mas os loucos hoje, ele é o presidente da República, eu sou a ministra e a sociedade está reagindo dizendo não à erotização de crianças. Estou muito feliz com esse debate que surgiu em torno desse filme Lindinha, que ele é ridículo. A história, talvez o que a produtora queria falar, talvez a história podia ser contado de outra forma, mas não usando corpos de meninas para adultos se deliciarem. Porque sabe o que aconteceu no Brasil, em outros países? O filme é com criança, mas só adulto pode ver. Datena, quantos homens de madrugada estão assistindo aquele filme e se deliciando com aquelas imagens? Alimentaram esse desejo de homens por meninas e meninos por meio de um filme, de uma obra de arte. Então, assim, não só homens, mulheres também. Nós temos que lembrar que mulheres também abusam de crianças no Brasil. Então, para mim, este filme não podia estar sendo exibido e que a produtora contasse a jeito. Já houve filme com atrizes brasileiras, com meninos e tal, e que até hoje causam polêmica, não é? E as pessoas dizem que não, que já houve. Eu não vou ficar aqui relembrando. Mesmo porque uma dessas figuras chegou a me processar e... Bom, eu não vou entrar em detalhes. Agora, ministra... Mas aconteceu muita coisa feia no Brasil. Claro. Você sabe. Você mesmo reclamava lá atrás. Muita coisa com criança que a gente fez em nome de arte no Brasil. Veja bem, eu gostei da sua posição. Eu não vi esse filme Lindinha, não vou ver, não me interessa ver. Mas eu gostei de uma colocação que a senhora falou. A reação das famílias já deixa claro que é um direito livre da pessoa ver ou não ver. Quando se fala, vamos proibir o filme, isso é, pelo contrário, você estimula a pessoa a ver isso aí no mercado clandestino. A senhora não falou em momento nenhum em proibição do filme. Eu não ouvi. Em momento nenhum a senhora falou em proibição do filme. A reação da sociedade, a própria reação da sociedade... é um fator limitador e que representa muito o caráter de quem quer ver o que quer ver. Essa é a minha opinião. Se você proibir o filme, primeiro que você está tolhendo ali a liberdade de expressão, e segundo que você vai deixar claro que você pode resvalar no autoritarismo, né? E deixa as pessoas escolherem aquilo que querem, né? E
E vou te contar uma coisa, tem muita gente que, a senhora já disse, se manifestou contra o filme, eu não vi, não vou ver, mas também sou contra esse negócio de você proibir. Deixa lá para ver como é que é, o que as pessoas acham. Eu não sei o seu pensamento a respeito disso. Datena, nós estamos, no Brasil, eu estou entrando com medidas judiciais com relação ao filme, A senhora vai mandar proibir? Público que faça uma avaliação. Veja só, no Brasil ele está classificado para 16 anos, ele tem que subir no mínimo para 18 anos, é possível fazer corte de imagens, é possível sim a gente rever. Por quê, Datena? Presta atenção, a Netflix fica ligada o dia inteiro em casa, papai e mamãe vai trabalhar. Você acha que as crianças não estão tendo acesso ao filme, Datena? É ilusório dizer que só o adulto vai assistir esse filme. E ali há outros conteúdos também, Datena. Uma menina de 11 anos se rebela contra os valores da família. Então tem outras histórias ali também que a gente precisa discutir esse filme. Então vamos fazer o seguinte, como a família brasileira está reagindo e como ministra da família, eu estou questionando ao Ministério Público se é saudável ou não manter este filme sendo exibido com a classificação de 16 anos no Brasil. Estamos questionando, sim, juridicamente, se ele é só para 16 anos, tá, Datena? Ministra, foi um prazer enorme falar com a senhora sabe que eu gosto muito da senhora mesmo e não nego isso, jamais negarei. Mas a senhora parece que tem reunião agora importantíssima, aliás, passou 3 minutos daquilo que a gente havia combinado com a sua assessoria, a nossa entrevista. Eu peço desculpas à senhora. Tenha um bom dia e que Deus a proteja. Datena, só não esquece que nós estamos no Setembro Amarelo e nós vamos ter que falar muito sobre depressão, crianças se suicidando, se automutilando. E lembrando que agora, Datena, nós temos no Brasil pela primeira vez, e vou dizer uma coisa, atenção a todos os nossos que estão nos acompanhando aqui. O Brasil saiu na frente. É o primeiro país do mundo que tem uma política nacional instituída por lei, uma política nacional de prevenção ao suicídio e à automutilação. Datena, países do mundo todo estão ligando para pedir cópia dessa nossa política. Nós saímos na frente. Setembro Amarelo. Lembrar que o suicídio já é a segunda causa de morte entre os nossos jovens. Enquanto nós estamos aqui conversando, Datena, tem pessoas nos assistindo em profundo sofrimento. Só me permita para a gente encerrar. Eu quero dizer para essas pessoas, não, pode falar à vontade. Vocês não estão mais sozinhos. Vocês não estão mais sozinhos. Nós temos agora todo um sistema de saúde no Brasil voltado para vocês. Vocês podem agora, quiser conversar com alguém, pegar o telefone, ligar no 188. Vai ter alguém do outro lado para falar sobre a sua dor e te ajudar. É o Brasil cuidando das pessoas que estão em profundo sofrimento. Somos um país de muito suicídio. E aí, Datena, muitos adolescentes se matando. E uma das causas de suicídio, Datena, é o abuso sexual. A gente começou a falar de abuso sexual. É um abismo puxando o outro abismo. É verdade. Converse com psicólogos, psiquiatras que atendem meninos com tendência suicida. Eu, Datena, sou um exemplo disso. Aos 10 anos, tentei suicídio. E eu quero falar para alguém que está pensando nisso. Eu consegui. Doía muito. Eu fui para aquele pé de goiaba para aliviar a minha dor, pensando que aliviaria a minha dor só com a morte. Eu desci do pé de goiaba diferente. É possível a senhora foi abusada na infância? A gente ter uma segunda chance. A senhora sofreu abuso na infância? Sofri abuso dos 6 aos 8 anos, fui barbaramente estuprada, e isso me causou dores não só no corpo, como dores na alma. E aos 10 anos, Datena, eu tentei suicídio. E olha, Datena, e essa foi a história que todo mundo riu no Brasil, porque eu estava num pé de goiaba querendo morrer. E eu fiquei muito triste, Datena, quando fizeram tanta chacota com uma menininha em cima de um pé de goiaba querendo morrer. Não podemos rir de quem está em profundo sofrimento. Eu queria chamar toda a sociedade para isso. Não ria, ou não chame aquela pessoa que falou que vai se matar de fraco. Não faça isso. Abrace, acolhe, acolha,
Vamos estar todo mundo junto. E agora a gente tem aqui, ó, programas no Ministério da Saúde para ajudar vocês a acolherem. Conosco, ligue no 180 e vamos evitar o suicídio no Brasil. É possível, como eu, a gente ter uma segunda chance e a gente viver bem, a gente viver feliz. Mesmo nesse tempo de pandemia e o pós-pandemia, que vai ter tanto desemprego, bora junto. Vamos nos dar as mãos. Não desista, não desanima. Vem que a gente está aqui disposto a cuidar de vocês. Olha, ministra, foi um prazer. A senhora está convidada a voltar a hora que quiser para falar desse assunto seríssimo. Será um prazer falar com a senhora aqui ou no Brasil Urgente. O microfone está aberto e à sua disposição, tá? Um abraço grande e tenha um ótimo dia, ministra. Gosto muito de você, Datena. Venho aqui sempre que você chamar. Um abraço a você e a todos que estavam com a gente até agora. É recíproco, um ótimo dia e fica com Deus.